Olá, meu nome é Thaís Panseri. O meu artigo de pesquisa tem como título A Análise do Trabalho Prisional aplicada à ressocialização do preso. A minha orientadora é a professora Daniela Riesvink. Eu sou do curso de Direito e a minha fonte de financiamento é a Uniedu, pelo artigo 170. Introdução. Então, os trabalhos realizados pelos presos no momento do cumprimento de pena, eles têm como objetivo a ressocialização do apenado, ou seja, da reinserção social do detento. Mas até que ponto as formas de trabalhos no sistema prisional, elas têm contribuído para o apenado? Partindo desse pressuposto, verificar se as formas de trabalhos oferecidos aos apenados pela Unidade Prisional Avançada de Santa Catarina são efetivos para auxiliar na ressocialização do preso. O direito do trabalho como direito fundamental e dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais, eles são reconhecidos mundialmente através de tratados, pactos, declarações. O direito do trabalho, ele compreende as relações jurídicas entre os empregados e os empregadores. Os direitos fundamentais são os direitos dos homens, transformados em direitos positivos. A dignidade da pessoa humana, ela está expressa no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito. Então, não tem como se falar em existência da dignidade humana se o trabalho não for adequadamente apreciado. O trabalho exercido pelo indivíduo, ele precisa ser prestado em condições dignas, sempre. O trabalho como fator ressocializante. Então, quando os presos eles exercem uma atividade lá no presídio, sempre vai ajudar eles em alguns sentidos. Vai diminuir o tempo ósseo na prisão, faz com que o tempo passe mais depressa para eles, vai incentivar eles a terem um futuro melhor, tem o benefício da remissão, que é quando o preso trabalha 3 dias, abate um dia da pena. O trabalho ele não é mortificante e nem doloroso. O trabalho sempre deve ser desenvolvido com o foco de conservação da personalidade do preso. É regra mínima da ONU que o trabalho ele não pode ter caráter aflitivo, sempre tem que ter o foco de manter ou aumentar a capacidade do preso, e o trabalho ele é um dever do condenado, ou seja, não é algo espontâneo e contratual da vida livre, já que se trata de algo que integra a pena. Material e métodos. A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso realizado em uma unidade prisional avançada de uma cidade do interior do estado de Santa Catarina. Os dados eles foram obtidos através de um questionário com questões fechadas e abertas aplicado ao diretor da instituição. Por questões éticas, eu e minha orientadora decidimos que seria melhor eu não citar o nome da cidade de qual foi a unidade que eu fiz o estudo. Então, eu vou me referir apenas à unidade. Local do estudo. Então, o Sistema de Informação Penitenciária, o Infopen, ele informou em dezembro de 2019 que o Brasil tem 748,9 mil presos, sendo que só no estado de Santa Catarina comporta 23.470 presos. Claro que desse tanto, eles estão divididos nos regimes conforme está no gráfico. Então, tem 11.840 no fechado, 5.891 no semiaberto, 2 no aberto, 5.686 provisórios e 51 em tratamento ambulatorial. O estado de Santa Catarina, ele tem mais de 23 mil presos, mas ele teria vaga apenas para 18 mil. O déficit, então, é de 4,9 mil lugares. O estado de Santa Catarina possui 51 unidades prisionais. A unidade prisional avançada, que foi objeto do meu estudo, ela tem capacidade para comportar 103 presos, estando hoje essa unidade superlotada, porque ela está com 175 presos, ou seja, com 72 detentos a mais do que a capacidade limite dela. Todos os presos da unidade têm como finalidade o regime provisório, então eles estão esperando seu julgamento para que possam ir cumprir a pena definitivamente. E nessa unidade são oferecidas 27 vagas de trabalho. Resultados e discussões. Identidade no sistema prisional. Toda instituição penitenciária, ela pretende exigir do seu membro a representação de papéis coerentes com as expectativas e as regras institucionais. Muitos detentos, eles têm o sentimento de perda de identidade quando está entrando da prisão, pela primeira vez, e acaba sendo influenciado pelos detentos que já habitam lá há mais tempo. A unidade estudada, ela não é diferente.
ela respeita a organização e disciplina necessária ao funcionamento de um presídio. A ordem e a disciplina, ela tem como foco manter os detentos submissos e que respeitem as regras de convivência da prisão. O trabalho penitenciário, ele nunca pode ter caráter aflitivo. Ele precisa contribuir sempre para manter ou aumentar a capacidade do preso. Os métodos de trabalho oferecidos na prisão, eles precisam ser similares com os fora do estabelecimento, para que quando eles estejam em liberdade, saiam do presídio, eles consigam acompanhar o que a sociedade pede. Precisa avaliar as aptidões físicas e suas capacidades antes de iniciarem o trabalho. Então, eles necessariamente precisam passar sempre por um médico que vai liberar eles para o trabalho ou não. A diretoria da unidade prisional avançada estudada, ela visualiza o trabalho no sistema prisional como uma estratégia de segurança, pois os apenados concentram seu tempo e foco mental nas atividades laborais e educacionais. Condições do trabalho. O trabalho prisional, então, ele sempre vai ter finalidade educativa e produtiva. É um direito do Estado exigir que o preso trabalhe. Então, como muitos presos estão lá cumprindo pena em regime fechado, cabe ao Estado lhe oferecer o trabalho. O Sistema de Informação Penitenciário, o Infopem, então, ele informou em dezembro de 2019 que o Brasil tem 748,9 mil presos, e desse número de detentos em todo o território nacional, apenas 144,211 mil trabalham. Então, ainda é um número muito pequeno de pessoas que trabalham. O Estado de Santa Catarina, ele possui um programa de trabalho que são 240 empresas e 20 prefeituras em média, que elas se unem e oferecem atividades prisionais. Então, no estado de Santa Catarina, são mais de 7 mil presos que hoje estão trabalhando. Também aqui no estado de Santa Catarina, tem como penitenciária modelo, que é a São Cristóvão do Sul, que ela foi a primeira penitenciária do Brasil em ter 100% dos presos trabalhando. Ela até foi vencedora do 16º Prêmio da Inovare de 2019. A unidade estudada, ela também colabora para que esses números cresçam. Ela comporta hoje, então, 175 presos e oferece trabalho apenas para 27. Então, são 148 detentos que não realizam nenhuma atividade. Somente 15,42% dos detentos têm a oportunidade de trabalhar. Existe uma seleção para fazer a escolha dos apenados para o trabalho, então o próprio diretor ali da prisão faz essa análise do pessoal que se comporta mais, eles que escolhem. E eles são divididos. Então, esses 27 são divididos em 10 trabalham no fundo rotativo, manutenção e cozinha. 15 deles são empregados de uma empresa privada que produz embalagem e 2 colaboram com o batalhão da PM. A questão da alimentação, ela não é apenas uma necessidade biológica, e sim, o preso precisa se alimentar, né? Precisa sempre ser digna essa alimentação. Nessa unidade estudada, são 10 detentos que se dedicam ao fundo rotativo. Então, desses 10, a maioria fica na cozinha, e eles cozinham o alimento de todo o pessoal que fica ali na prisão. Inclusive, até os funcionários, o diretor da prisão, todo mundo se alimenta da refeição que os presos preparam. Já os 15 detentos que trabalham para a empresa privada fazem um trabalho totalmente manual, voltado à produção de embalagem. E os 2 detentos que colaboram com o batalhão, eles realizam a limpeza e conservam o local. Quanto à jornada de trabalho, a LEP, ela determina que ela nunca pode ser inferior a 6 e nem superior a 8, sempre com descanso nos domingos e feriados. A unidade estudada, ela cumpre com a carga horária, então eles trabalham 8 horas diárias e tem 1 hora de intervalo. Os presos, eles sempre precisam cumprir essa carga horária, porque quando eles saem do presídio, eles consigam acompanhar o ritmo aqui da sociedade aqui fora. Eles possam acompanhar o ritmo de trabalho. Os apenados, eles devem receber também a remuneração pelo serviço prestado, qual nunca pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo vigente. Na unidade estudada, os presos, eles recebem esse valor previsto em lei, na LEP, e do valor recebido, 25% é destinado ao fundo rotativo para a manutenção da unidade prisional. Nessa unidade estudada, os presos, eles convivem no mesmo espaço durante o trabalho. Então, aqueles 15 que eu comentei que trabalham para aquela empresa privada produzindo embalagem, eles ficam no mesmo lugar. Não tem problema nenhum ali, o diretor informou. Claro que antes deles retornarem para a cela, eles sempre vão ser revistados, tudo para garantir a segurança. O trabalho no desenvolvimento pessoal, objetivando a ressocialização idealizada.
Então, o trabalho ele é um mecanismo no processo de reinserção social do preso à sociedade. A maioria dos apenados eles têm a visão de que pelo trabalho podem adquirir uma nova postura e assim serem mais bem aceitos pela sociedade. Sobre os 27 presos que trabalham na unidade, eles relatam muita satisfação pelo trabalho. E assim também são as palavras de Leandro Soares Lima, que é o secretário de Administração Penitenciária e Socioeducativa do Estado de Santa Catarina. Abre aspas. É totalmente possível termos um sistema prisional que promova a reinserção socioeconômica do interno e agregue valores econômicos nas cadeias produtivas do Estado, gerando uma sociedade de paz, como quer o projeto de segurança do nosso governo. Fecha aspas. E assim eu concluo meu trabalho, falando que o ser humano ele se trata de sujeito e não objeto de direito, e ocorrendo um tratamento de degradação contra alguém, está ocorrendo a violação da dignidade da pessoa humana. Conclui-se que é um direito do detento a reinserção através do trabalho e se trata de um dever total do Estado oferecer o trabalho. Se torna sem sucesso quando o Estado ele apenas encarcera os apenados, porque eles precisam de uma estrutura física, alimentação, higiene, tudo para que eles possam manter a sua saúde física e mental. A unidade estudada, ela oferece o número de vagas de trabalho que ela pode suportar, que é só 27 vagas, para 175 presos que hoje essa unidade comporta. Todos eles que realizam o trabalho, eles relatam muito prazer pelo que fazem. Afinal, eles recebem remuneração, conseguem ajudar a família em casa e também ter o pecúlio, que eles conseguem ter a caderneta de poupança e poupar um pouco. O trabalho ele é a função mais importante na ressocialização e, assim, precisa de uma atenção maior do poder público para criar projetos e incentivar as empresas a oferecerem empregos nos presídios. E é isso. Essas são as minhas referências. E eu agradeço com o meu apoio financeiro, que foi o Estado de Santa Catarina, pelo programa de bolsas Uniedu, o meu em específico, que foi o artigo 170, a Bolsa de Pesquisa.